entender o papel do sistema endocannabinoide nos músculos. Esse é o objetivo principal de uma pesquisa que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, exatamente no Laboratório de Biologia do Exercício, o LabioX, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é coordenada pelo professor Aderbal Aguiar, com quem a gente conversa agora. Recentemente, foi publicado um artigo científico em uma renomada revista, a revista oficial da Sociedade Internacional de Endocrinologia. E essa publicação ela é muito relevante. A primeira, de 2025, foi publicada agora. A gente vai conversar com o professor responsável por essa pesquisa. Tudo bem, professor? Tudo bem, Denise. Bom dia. Bom dia, professor. Pode explicar um pouco, em uma linguagem, para quem está assistindo esse vídeo entender? Esse estudo, ele avalia os efeitos do antagonismo do receptor CB1. O receptor CB1 está no nosso sistema endocannabinoide. Ele quer entender como funciona na hipertrofia muscular e na saúde metabólica, usando modelos animais, que é o que vocês estão desenvolvendo, em linhas celulares. O que isso significa para a saúde? Bom, a gente tem um problema de saúde pública hoje no mundo, que são a falta de músculo, que acaba impactando na quantidade de glicose no sangue, em que isso pode dar uma disfunção metabólica e algumas pessoas acabam contribuindo para o desenvolvimento de diabetes. Então, como existe uma tendência muito grande no aumento de casos de diabetes no mundo e de problemas de saúde metabólica, a gente vai atrás de alvos para tentar mitigar essas situações. E o que a gente descobriu, que a gente acabou coletando da literatura, através de uma metodologia de sistemática, é que inibindo, bloqueando o papel do receptor CB1R nos músculos, ele acaba tendo duas funções importantes. Melhora o metabolismo da glicose. Então, aquela glicose que estava alta no sangue, ela vai para dentro do músculo, porque isso é muito bom, porque ele utiliza para produzir energia. E número 2, acaba sendo muito bom, que acaba melhorando o tamanho do músculo. O músculo fica maior, ele acaba ficando mais forte. Então, são esses dados que a gente coletou da literatura com esse trabalho. Então, uma das condições de saúde que podem ser beneficiadas através dessa identificação que o estudo realizou, né, dessa questão do músculo, seria realmente a diabetes. E os números são alarmantes, né, em relação à condição. Ah, sim. Nós vivemos aí uma grande prevalência do número de diabetes no mundo. E a questão é que aí em 15, no máximo 20 anos, metade da população mundial vai ter diabetes do tipo 2, uma condição que está completamente associada à falta de saúde muscular e a falta de quantidade de músculos, né? Então, um dos principais órgãos do corpo responsáveis por absorver a glicose do sangue são os músculos. Então, se você não tem músculo, se você é fraquinho, você não absorve. E outra coisa é que esse músculo, ele tem que estar sensível a essa glicose. E o que acontece na diabetes é que as pessoas perdem a sensibilidade à glicose. A glicose está lá, mas o músculo não consegue detectar. Então, esse antagonismo do CB1R, desse receptor, acaba também melhorando a sensibilidade à glicose e diminuindo a resistência à insulina, o que é muito, muito importante para as pessoas que têm diabetes, principalmente diabetes tipo 2. Perfeito. O professor pode explicar sobre como a pesquisa foi realizada? Ela foi realizada em modelos animais que também têm o sistema endocannabinoide. Isso. Então, o nosso laboratório, ele trabalha tanto com estudos clínicos quanto estudos pré-clínicos. Então, os estudos clínicos, eles são conhecidos por, depois de terem vários estudos, fazer uma coisa que chama revisão sistemática de análise. Então, a gente pega vários trabalhos e compila para avaliar matematicamente qual é a conclusão. Isso é muito raro para estudos pré-clínicos, com animais e com células. Então, nós pegamos todos os dados que tem, todas as evidências que tem na literatura, com estudos animais, com estudos in vitro, em células, e compilamos essa revisão sistemática para chegar a essas conclusões. Daí o que acontece? Acaba sendo muito interessante, porque seria interessante a gente progredir para estudos clínicos envolvendo esse antagonismo em seres humanos, sai dos animais às células e para os seres humanos. Perfeito. Professor, esse antagonismo, é importante explicar para quem está olhando esse vídeo que não é a utilização de produtos à base de cannabis, essa pesquisa, né? Para bloquear esse receptor, como é que foi, o que vocês utilizaram? E se o doutor vislumbra, professor, no futuro, a utilização de óleos, se tem como para bloquear esse receptor CB1 ou pelo menos modular ele? Olha, no laboratório a gente pode usar os óleos com os fitocannabinoides, mas nós utilizamos substâncias químicas sintetizadas que são muito específicas e não são para uso em seres humanos, tá? Como alguns antagonistas específicos. E nós tínhamos um antagonista do receptor CB1R que foi usado antigamente, clinicamente, que é derambonabanto. Mas ele era para tratar obesidade, perda de peso. Ele foi retirado do mercado por um aumento de 1% no risco de suicídios.
Então a gente vê como é que é importante, como é um alvo importante, ele funcionava muito bem, as pessoas perdiam peso, só que, como aumentava o risco de suicídio, ele foi retirado do mercado. Então, não é que esse alvo ele foi perdido, esse alvo farmacológico foi perdido, mas a gente precisa desenvolver moléculas que tenham alvo no CB1 dos músculos e que não seja alvo no CB1 no cérebro. Isso não é muito complexo de fazer. É sintetizar uma molécula que não atravessa a barreira hematocefálica, por exemplo. Vários fármacos fazem isso. Tá? Então pode ser desenvolvido dessa forma. Agora, tem alguns fitocannabinoides que pode ter uma ação farmacológica interessante nesse setor, ou por um papel, por exemplo, com tipo de agonistas, que é agonista inverso, outro tipo de ações farmacológicas, como o canabigerol e o THCV. O canabigerol a gente estuda aqui no laboratório. Então, essa semana mesmo, eu estava vendo uns dados de uma aluna minha de mestrado, que em modelos animais a gente viu uma diminuição do peso de gordura em animais com o tratamento crônico com canabigerol e com fortalecimento muscular. A gente vai continuar investindo nisso. Então, esse trabalho, ele acaba um trabalho contínuo de muitos anos, né? Mas que no futuro a gente desenvolver moléculas com alvo nesse setor muscular apenas, e não em outros órgãos, ou também com alvo em alguns fitocannabinoides já existentes que podem ter uma função nisso, né? Isso é muito interessante, porque esse alvo é o alvo da semaglutida, o emagrecimento. Só que a semaglutida também não está livre de efeitos colaterais. E a gente sabe que os fitocannabinoides da cannabis, eles têm, não que não tenham efeitos colaterais, mas têm efeitos colaterais muito manejáveis, muito controlados, devido a essa questão de titulação, né? Enquanto a semaglutida, muita gente não consegue usar, porque os efeitos colaterais são fortíssimos. Até a Novo Disc, o valor de mercado dela caiu, porque as pessoas estão comprando menos, né? Então, quer dizer que a semaglutida não interrompeu o estudo para obesidade e para diabetes, e novos alvos ainda são precisos. É uma tendência cada vez crescente, né? Vai ser um crescimento exponencial o uso dos fitocannabinoides, o estudo desse sistema endocannabinoide para nossa saúde, né? Devido a isso, aos efeitos colaterais diminutos, né, professor? Então, parabéns por essa pesquisa da UFSC, pesquisa brasileira. O que mais vem por aí de pesquisa em 2025? Pode contar um pouco? Algumas coisas são meio sigilosas, mas a gente está finalizando um trabalho aqui nessa mesma linha. Eu já investi em estudo de literatura, um estudo dos animais, que é o canabigerol no modelo de sarcopenia. Que quando as pessoas outro problema é que as pessoas não é um problema, é uma coisa boa. As pessoas estão envelhecendo, estão ficando mais velhas, isso é bom, só que a gente perde músculos, né? Então a gente está percebendo que para ganhar esses músculos crescerem, não basta só tomar nenhum remédio, tá? Tem que ir lá fazer exercício físico, tem que ir lá fazer musculação. Só que quando a gente suplementa esses animais com canabigerol, a resposta é um pouquinho melhor, sabe? Nesse modelo de sarcopenia. Então é uma coisa que a gente está estudando, essa questão do fortalecimento muscular e do uso do canabigerol, e associado tanto na sarcopenia, que é a perda de massa muscular, tanto no próprio fortalecimento. Então, desde aquele jovem que vai para academia, que quer ficar forte e perder peso também, o canabigerol pode ser muito bom. A gente já tem óleos, por exemplo, aquecidos com canabigerol. E para aquela pessoa mais velhinha e idosa, que ela vai para academia para saúde, para reverter o perda de massa muscular, o óleo aquecido com canabigerol também parece ser muito indicado, porque além de ser analgésico, anti-inflamatório, pode ter o potencial também de melhorar essa resposta do fortalecimento. Então, os nossos dados são muito promissores. A gente vai estar submetendo esse artigo mais no segundo semestre. Vai ser publicado só no ano que vem. Perfeito, professor, muito sucesso. Cabe destacar também que todas essas pesquisas que o professor realiza põem cada vez mais em evidência a importância da gente estudar e das pessoas entenderem o sistema endocannabinoide, certo? Sim. Então, é através do entendimento do sistema endocannabinoide e dos canabinoides que atuam no sistema, tanto os naturais, que são os fitos, quanto os sintéticos, por exemplo, que a gente consegue estudar e ver o potencial cada vez maior desse sistema, né? Eu até queria aproveitar a oportunidade, Denise, de agradecer o financiamento que eu recebo através desses trabalhos, né? O financiamento vem através do CNPq, do nosso Conselho Nacional de Pesquisa Científica, da CAPES, que é o nosso Conselho dos Estudos Superiores, e da FAPESC, que é a nossa Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa aqui de Santa Catarina. Se não tivesse financiamento dessas agências públicas, não teria como fazer esses estudos, porque os trabalhos, eu preciso comprar coisas para o laboratório precisa de manutenção, e os meus alunos também precisam de bolsa para estudar. Então isso vem através do financiamento público. Perfeito. Professor, muito obrigada. Vida longa aos teus projetos e estudos. Conta sempre com a gente do Portal Cannabis Saúde para dar voz e entender, traduzir
Essa é uma boa pergunta agora. Traduza em poucas frases, assim, para alguém que não tá chegando, assim, recém quer saber do sistema endocannabinoide, esse último estudo que foi publicado agora e como é que pode impactar a nossa saúde. Rapidamente, assim. Ok? O sistema endocannabinoide também é importante para a saúde dos músculos, não só para a saúde cerebral. Perfeito, professor, muito obrigada. E um excelente 2025 com muita pesquisa, com exclusividade para o Portal Cannabis Saúde. Para todos nós. Obrigado, Denise.